uma nova etapa da obra da nossa igreja. Os primeiros 16 anos da obra da igreja, eu digo, foi a primeira etapa, onde a igreja não cresceu muito em número de membros, onde a igreja não cresceu muito em número de congregações, justamente porque foi o período em que Jesus, juntamente com a Santa Borrosa, estavam construindo os alicerces da igreja. E assim como numa construção, quando se está construindo o alicerce, normalmente parece que a obra não está muito acelerada, porque o alicerce não aparece, fica enterrado no chão e normalmente não se vê ele. Acontece que se a gente fizer mal feito o alicerce, depois a construção ficaria prejudicada. A segunda etapa da obra da igreja foram os 44 anos que o irmão Aldo esteve conosco, no seu corpo físico. Nos ensinou tudo o que deveria ensinar, inclusive respondendo uma pergunta que logo após o seu falecimento, eu me lembro que, como pastor da igreja, indo nas congregações que fui, era a pergunta que o povo fazia para nós: por quê que Deus levou o irmão Aldo? E agora o que vai ser de nós? Quem vai nos ensinar a vontade de Deus? Aos pouquinhos nós fomos entendendo que tudo aquilo que nós precisávamos saber, o irmão Aldo já havia ensinado. Havia chegado o momento na obra da igreja que ele mesmo havia profetizado, que nós teríamos que viver pela fé nele. O irmão Aldo, irmãos, vocês sabem disso, ele não gostava muito que a gente usasse a palavra saudade. Naquele dia 5 de maio de 2014, quando ocorreu o seu falecimento, naquela segunda-feira, por volta da hora do almoço, quando cada um de nós começou a tomar conhecimento do fato que havia acabado de acontecer, eu não sei quanto aos irmãos, mas eu confesso, não sei se foi um pecado da minha parte, eu não sei, confesso que fiquei extremamente abatido. Quando cheguei em casa, na hora do almoço, minha esposa me deu a notícia e eu me lembro que eu disse apenas assim: meu Deus, o que vai ser de nós agora? Fiquei abatido, fiquei triste, fiquei temeroso pelo futuro da igreja, pensando: puxa, enquanto o irmão Aldo estava aí no corpo, já estava difícil a parte da disciplina, já estava difícil a parte financeira, a tendência agora é piorar mais. Tanto que várias pessoas que estavam conosco e que saíram desta igreja, algumas delas eu me lembro, chegaram a dizer assim: e agora a igreja apostólica vai falir, agora o povo da igreja não vai querer mais nada, a igreja apostólica vai para o buraco. E como tudo o que acontece na obra desta igreja, que parece que vai ser ruim, por incrível que pareça, acaba sendo bom. Eu não estou dizendo que foi bom ficar sem o irmão Aldo. Se perguntasse para nós, se a Santa Borrosa mandasse perguntar para nós se nós queríamos que ela levasse o irmão Aldo, nós iríamos dizer que nós não queríamos jamais ficar um dia sem ele, ou sem a presença dele no corpo aqui nesta terra. Acontece, irmãos, que eu não sei se todos os irmãos perceberam, por tudo que nós aprendemos, inclusive depois da partida do irmão Aldo, na verdade Deus, nosso Pai, já vinha adiando os seus planos pelo próprio pedido da Santa Borrosa e do irmão Aldo. Veja só, eu me lembro há uns 30 anos atrás,
numa mensagem de púlpito, na sede da nossa igreja, numa reunião realizada pela irmã Odete. Veja só, comecem a ligar os fatos. Há 30 anos atrás, eu me lembro, a irmã Odete, numa reunião, disse assim: irmãos, esta semana eu estive com o irmão Aldo no escritório dele. Estivemos conversando sobre assuntos da igreja, e uma das coisas que o irmão Aldo me disse foi o seguinte: ele disse, irmã Odete, a humanidade não está mais merecendo a obra da nossa igreja na face da terra, mas eu e a Santa Avó Rosa estamos pedindo a Deus que espere um pouco mais. Numa outra reunião, mais de 20 anos atrás, eu me lembro também que o irmão Aldo, ou que a irmã Odete contou, ela disse assim, há dias atrás o irmão Aldo me disse: irmã Odete, a obra da nossa igreja já poderia ter terminado. Ou seja, a gente foi percebendo que Deus foi adiando os seus planos para ainda mais dar uma oportunidade de salvação. Eu não sei se todos sabem, eu creio que a maioria já sabe, que no ano de 2006 para 2014 dá 8. Ou seja, 8 anos antes de o irmão Aldo partir, num determinado dia, lá na sede, nós percebemos que o irmão Aldo não foi numa reunião de quinta, não foi sábado, não foi domingo. E aí nós procuramos saber o que estava acontecendo. A mãe Efigênia disse: o irmão Aldo está internado, ele está no hospital, está ruim, vai ter que sofrer uma cirurgia no coração. O médico disse que dificilmente ele vai escapar, porque ele já tinha 80 anos de idade. E realmente aconteceu. Em 2006 foi feita uma cirurgia no irmão Aldo, foi colocado um marca-passo. Depois que ele saiu do hospital, irmãos, depois que ele ficou bom, ele disse para nós um determinado dia, veja só, ele disse: num dos dias que eu estava no hospital, Jesus apareceu para mim e perguntou se eu queria terminar o meu ministério ali naquele instante. Aí o irmão Aldo, contando para nós, ele deu um sorriso e ele disse assim: aí eu respondi para Jesus: Senhor, eu quero ficar um pouco mais, eu ainda preciso ensinar algumas coisas e preparar melhor o meu povo, deixa eu ficar um pouco mais. Jesus curou o irmão Aldo, ele saiu do hospital, e o plano de Deus então foi mais uma vez adiado por 8 anos, porque era para o irmão Aldo ter ido em 2006. Se em 2006 ele tivesse respondido a Jesus: sim, eu quero ir, ele teria ido. E ele ficou, sabe por quê, irmãos? Ele ficou pelo grande amor que sempre teve por nós, porque ele sabia que se ele ficasse, ele teria que enfrentar anos muito difíceis, numa idade já avançada como ele tinha. E mesmo sabendo disso, ele preferiu não ir, ele preferiu ficar conosco, para nos ensinar mais, para nos preparar melhor para o momento que se desse a sua partida. Então o que nós percebemos é que Deus vem adiando o máximo que pode o final da sua obra na terra, para ainda conceder salvação àqueles que foram humildes para crer naquilo que nós temos pregado. Jesus nosso Senhor disse: o período do fim será como nos dias de Noé.
Os irmãos sabem que Noé foi um profeta de Deus que construiu uma arca para a salvação dos humildes de coração. Só que na prática aquela arca serviu para salvar apenas 8 pessoas. Puxa, mas Deus deu um trabalho tão grande para Noé para salvar 8 pessoas. Porque Deus não pegou aquelas 8 pessoas, colocou num lugar a salvo e mandou aquele dilúvio? Na Bíblia não está escrito quantos anos levou a construção. Eu estava lendo uma reportagem que alguns historiadores fizeram, estudos que eles fizeram, não estou dizendo que está certo, mas eles concluíram que provavelmente Noé deve ter levado alguma coisa em torno de 100 anos para construir aquela arca. Pensei comigo, meu Deus, que trabalho que Deus deu para o seu profeta. Quanta zombaria aquele profeta de Deus ouviu de pessoas que passavam do lado dele e perguntavam: Noé, o que você está fazendo? E ele respondia: essa arca vai servir de abrigo a tantos quantos se arrependerem dos seus pecados. Só que Deus é Deus e com Deus não se brinca. O dia que Deus mandou fechar a porta daquela arca, está narrado que muitos foram depois lá bater para que Noé abrisse, mas a oportunidade de Deus já havia terminado. Estamos vivendo, por conseguinte, nesse período. Uma coisa nós contemplamos com os nossos olhos, aquilo que o irmão Aldo disse há 30 anos atrás, infelizmente, a gente vê se cumprir. Ele disse: a humanidade não está merecendo mais a nossa igreja na terra, mas eu e a Santa Voz estamos pedindo a Deus que espere um pouco mais. O Natal de Jesus passou. Eu não vi no nosso país nenhuma manifestação do povo em geral no sentido de comemorar o Natal de Jesus. O Carnaval vai cair no começo do mês de março. E desde o ano passado, desde dezembro, eles já estão comemorando, e hoje, faltando aí praticamente 30 dias para o Natal, aliás, para o Carnaval, as comemorações já estão a pleno vapor em muitas cidades, capitais, como São Paulo, como no Ceará, como em Salvador, Rio de Janeiro e assim por diante. Pensei comigo, o Natal de Jesus passou e ninguém se lembrou. Mas a festa pagã, que afronta a Deus e comemora a carne, disso ninguém se esquece. Só que não sabem que a consequência vem, como tem vindo. Eu não estou me referindo a aquele fato ou aquele outro fato, mas os irmãos percebem, irmãos, que a humanidade está sofrendo justamente por uma escolha errada que estão fazendo, porque o profeta de Deus passou nesta terra, ficou aqui 44 anos, e olha o que fizeram com ele. Vocês sabem, a não ser que exista alguém aqui um pouco mais novo na nossa fé, que não viu o ministério terreno do irmão Aldo, mas daqueles que são mais antigos na igreja sabem muito bem o que o irmão Aldo passou nos últimos 6 anos do ministério dele. Foi tratado como um animal, foi tratado como um cachorro, mas mesmo assim não perdeu a paz de espírito e continuou sempre, até o último instante da sua vida, nos amando e nos dando exemplo. Naquele dia, não sei se algum dos irmãos estavam, na primeira audiência no Fórum da Barra Funda, existiam ali centenas de irmãos apostólicos de todo o Brasil. E eu me lembro de ter visto um fato tão bonito, quando o carro que conduzia o irmão Aldo chegou, entrou naquele estacionamento,
e ele viu a quantidade de irmãos apostólicos que lá estávamos, com o nosso coração partido. Ele abriu o vidro do carro, nos deu um sorriso e disse assim: eu não estou sozinho não, o meu povo está aqui comigo. Como se ele precisasse de nós, mas demonstrando carinho, demonstrando humildade, demonstrando qualquer tipo de despreocupação. Ele estava despreocupado. Até a irmã Efigênia disse, até o último instante, ele nenhuma vez disse: arruma um advogado para ir comigo lá no fórum. Nós é que insistimos e pedimos: irmão Aldo, deixa arrumar um advogado. Aí ele disse: faz o que vocês quiserem, por mim eu vou sozinho, não devo nada. E, enfim, o seu ministério terreno foi muito bonito. Inclusive, um fato que eu me lembro em todas as reuniões que encaixam o assunto, eu costumo lembrar muito do dia 8 de maio de 2014, dia do sepultamento dele. Um fato que ocorreu, um fato tão pequenino, quando aquela moça, neta do irmão Aldo, pegou no microfone para falar alguma coisa já no final da cerimônia. Eu me lembro que aquela moça se emocionou, ela não conseguiu falar. Ela falou uns 30 segundos, e o que ela disse, irmãos, eu guardei comigo até hoje. Aquela moça disse: eu quero agradecer a todos vocês a homenagem que vocês fizeram ao meu avô. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o meu avô, ele amou muito a todos vocês. Nós dizemos, ele amou e continua amando, continua conosco. Na nossa reunião nós não temos tempo para isso. Mas eu poderia contar aqui, eu poderia passar a noite inteira contando aos irmãos fatos que eu tenho visto nas viagens que tenho feito, que mostram que o irmão Aldo está dirigindo esta igreja com mão segura, talvez até com mais facilidade do que antes, porque já não tem mais o corpo físico para se preocupar. Então, irmãos, vamos lutar pela igreja. Não sabemos quanto tempo temos pela frente. Alguns acham: a gente ainda tem 50 anos, a gente ainda tem 100 anos. Irmãos, quem sabe o que vai ser a sua vida daqui a 1 minuto? Alguém sabe? Ninguém sabe. Se a Santa Vó Rosa aparecesse para um de nós e dissesse assim: olha, esse ano de 2019 eu vou levar você para os céus. Eu pergunto, quem de nós não iria mudar radicalmente a sua maneira de viver? Se a Santa Vó Rosa me aparecesse e dissesse: esse ano você vai terminar a sua carreira de fé nesta terra, eu acho que eu iria fazer pela igreja muito mais do que tenho feito. Só que ela não faz isso porque tem o perigo de a gente tomar atitudes fanáticas, não querer mais trabalhar, não querer mais estudar, não querer fazer mais nada. Isso não é bom, não é correto e não é justo. Então vamos lutar, irmãos. Nós não sabemos o que vai ser o amanhã e as lutas que ainda teremos que passar.